Olá pessoal, bom dia! Uma bela sexta-feira para todo mundo. Bom final de semana. Ontem fechada com 3 partidas, rodada 24 brasileiro. E o Galo esteve nela e o Flamengo aumentou de 5 para 8 a sua diferença de pontos com relação aos vices colocados Palmeiras e Santos. Jogo interessante, o Maracanã, com 63.115 pessoas presentes no Maracanã, baita de um público. Flamengo 3, Atlético 1. O Atlético ficou em 10º lugar, com 31 pontos. Galo que nos últimos 10 jogos do Brasileiro, apenas uma vitória e um empate, 8 derrotas, ganhou 4 pontos só em 30. O Galo que era 4º colocado antes Copa América, e diante dessa campanha péssima, 10 jogos últimos, 8 derrotas, um empate e uma vitória somente. O Galo perdeu 8 posições, saiu da ponta. Hoje ele abre a parte de baixo da tabela. Claro que para cair é difícil, porque o Atlético precisa de 4 pontos, 4 vitórias apenas em 14 jogos, mas vê o chamado G6, vaga Libertadores, um pouco mais longe, já porque o time segue perdendo sempre. 3-1, o Ilharão de cabeça, Flamengo 1-0, 36 primeiro tempo. Natan, golaço, de botar o goleiro do Flamengo, limpou toda a defesa e empatou pro Galo, 5 segundo tempo. Aí o Galo da bobeira entrega 2 gols. O Vitinho entra como quer aos 15 e faz 2-1. E o gol do Renier aos 30 do segundo tempo. Um gol de pelada, porque ninguém achou a bola. O Galo com a defesa alta, bola alta, ninguém pegava também. Final, Flamengo 3, Atlético 1. Outro jogo de ontem, empate em São Paulo, 2-2, Corinthians e Atlético do Paraná. O Corinthians tá no G4 ainda, mas o Carille disse que o time dele não merece estar lá. O Atlético do Paraná vai tentando, já está na Libertadores, tentando uma campanha melhor. E o Avaí empatou com o Vasco de Santa Catarina. O Vasco chegou a 28 pontos ganhos, 7 a mais que o Cruzeiro, e o Avaí segue lá embaixo. Então, a classificação do Brasileiro fechou assim após 24 rodadas. Flamengo 55 primeiro. Segundo, 8 pontos atrás, Santos e Palmeiras. O Corinthians fecha o G4 com 43. O G6, São Paulo 40, Internacional 38. Mas querendo o lugar do Internacional, que ontem mandou embora o técnico Roder Hellmann, já demitiu o Hellmann finalmente, depois de quase que 2 anos. O Grêmio está com 38, colado. Bahia 38, colado também. Atlético do Paraná 35, Goiás 36. Aí vem o Galo, 11º colocado, com 31 pontos ganhos. Ele tem 7 abaixo do Inter, Grêmio e do Bahia, que formam uma espécie de G8. Agora, o Botafogo é quem encostou no Galo. Talvez não caia Botafogo, 30 pontos ganhos. Fortaleza e Vasco, 28, ainda com certo risco de rebaixamento. Mas podemos garantir que do Fluminense, 26, CSA, 25. A preocupação é rebaixamento. Rebaixamento, Ceará, 23, Cruzeiro, 21, Avaí 17, Chapecoense 15. Hoje, na prática, existem 2 vagas no rebaixamento para Cruzeiro, Ceará, CSA e também o Fluminense. Mas é claro que segue situação de jogos pela frente. A notícia principal da noite de ontem é que o Cruzeiro demitiu o vice-presidente de futebol, Itair Machado, o homem mais forte desse estado negativo do Cruzeiro, instalação de crise financeira, de acusação de questões de roubo e questão financeira também, de tudo que você possa imaginar dos crimes colocados pela Justiça do Brasil. Então, Itair Machado foi demitido. O Cruzeiro muda e ontem divulgou nota já rumando a questão do final do ano e também ano que vem. O Cruzeiro tem o novo diretor de futebol, vice de futebol, Zezé Perrella, que é o presidente do Conselho do Cruzeiro. A negociação costurada ontem foi assim: já saiu o Serginho uma semana antes. Ontem a demissão de Itair Machado. Zezé Perrella, presidente do Conselho, assume a vice-presidência de futebol. Será o homem forte do Cruzeiro até final do ano. Mas, no entanto, o que está costurado é o seguinte: o presidente Wagner Pires de Sá, seu vice Ronaldo Granata e Hermínio Lemos, eles ficarão até final do ano.
O mandato da atual diretoria é até dezembro do ano que vem. Eleição final do ano que vem. Eleição está antecipada em 1 ano. Será agora em janeiro. E até lá seguem vários pisos de sai e 2 vice-presidentes. Mas o homem forte do futebol será Zezé Perrella até final do ano. As eleições, então, marcadas para janeiro, posse imediata, Cruzeiro trabalhará para candidatura única, que pode ser ou a de Zezé Perrella apoiando Pedro do BH, ou Pedro do BH com apoio do Perrella. O certo é que deverá ter mesmo Pedrinho Lourenço, do Supermercados BH, como um provável candidato único na eleição já para janeiro do ano que vem. Portanto, o Cruzeiro muda, vai tirando as más pessoas em um acordo feito, segue o presidente, mas será uma espécie de rainha da Inglaterra, ou seja, mandando nada, isso vai ficar a cargo do Zezé Perrella, portanto. É isso, o Galo perdeu para o Flamengo, segue lá 10 jogos, 8 derrotas, a vitória e empate, e o Flamengo segue agora mais lindo do que nunca. 8 pontos à frente. Final de semana, teremos então domingo às 7 horas da noite. Teremos Cruzeiro com a Chapecoense em Chapecó, já com o Zezé Perrella como diretor de futebol, fora do futebol, e o mesmo horário em Belo Horizonte, o Galo pega só o Grêmio, tá certo? A gente então segue por aqui, vem aí Sérgio Reis, eu volto daqui a pouquinho do Jorge Neto. Um abraço e bom dia.